12/2 de 2026, estamos no 4º ano e no dia 354 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os saúdo. Sobre o relatório de situação, hoje observamos mudanças na linha de frente e ataques a refinarias russas. E o que também continuamos observando é como a Rússia está lidando atualmente com a crise de Stalin. Há também um fato muito interessante sobre como um grupo ucraniano conseguiu descobrir onde os terminais russos estão localizados na linha de frente. As forças armadas ucranianas aparentemente atingiram a refinaria Lukoj, em Usta, na região de Komi. O local fica a mais de 2.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Se isso for confirmado, será um dos ataques mais profundos já conhecidos no interior da Rússia. Relatos apontam que um grande incêndio irrompeu na instalação, gerando muita fumaça nas primeiras imagens. Ainda não há confirmações independentes sobre a extensão exata dos danos. Estrategicamente, o local é notável. A República de Komi fica no extremo norte da Rússia. Um ataque lá significa não apenas alcance, mas também precisão a longa distância. As refinarias são pontos centrais para o processamento do petróleo bruto e para o abastecimento de combustível. Cada acerto significativo tem um impacto considerável na região. Agora, regiões que antes eram consideradas áreas seguras já não são mais invulneráveis. Assim, a percepção de segurança na Rússia muda de uma guerra de frente para uma guerra de drones mais profunda e com maior impacto econômico. A população também percebe isso. O ataque bem-sucedido à refinaria teve consequências imediatas para os moradores. Segundo relatos, já houve verdadeiras corridas aos postos de gasolina. Muitas pessoas agora temem a escassez no abastecimento de combustível. No local, as temperaturas durante o dia ficam em torno de 18 graus e à noite é ainda mais frio. Nessas condições, o combustível não é uma questão de conforto, mas sim de necessidade básica. Veículos são essenciais para ir ao trabalho, manter suprimentos ou garantir mobilidade em emergências. Além disso, em muitas regiões, o combustível também desempenha um papel importante de forma indireta para o aquecimento e para os geradores. Mesmo que os danos reais à refinaria ainda não sejam totalmente conhecidos, muitas vezes isso já é suficiente para aproveitar a insegurança das pessoas e provocar uma reação de pânico. Em áreas remotas, com poucas opções, os mercados reagem sensivelmente a qualquer perturbação. O incidente revela outra dimensão da guerra às drogas. Ataques a instalações de energia não afetam apenas o nível militar ou estatal. Eles interferem diretamente no cotidiano da população, especialmente em regiões que já enfrentam condições climáticas extremas. Apesar de uma refinaria atingida aqui, a situação está longe de ser tão grave quanto em Kiev, devido aos ataques russos à infraestrutura energética. Sim, os russos precisam compensar e, por isso, atacam novamente postos de combustíveis civis e destroem a infraestrutura local na Ucrânia com drones. Se olharmos para a Robotina, lá tivemos uma mudança na linha de frente e isso é realmente uma raridade. Já vimos isso antes. Isso fica aqui, onde aconteceu e também fracassou a ofensiva de verão ucraniana de 2023, principalmente na localidade de Robotina. Se lembrarmos, vemos aqui as linhas de defesa ucranianas na região de Zaporíjia. Elas foram amplamente expandidas ao longo de 2024. Todas as subunidades que estão aqui não estão atualizadas. Eu certamente não atualizei esta área aqui em relação às subunidades há mais de um ano, pois quase não houve mudanças na linha de frente aqui. E eu sempre faço isso aos poucos. Do outro lado, vemos, é claro, as linhas de defesa russas que eles construíram aqui. Aqui vemos várias trincheiras, vemos diferentes valas, vemos várias fortificações, como por exemplo aqui em Tokmak, e muitos outros símbolos. E tudo isso serviu porque os ucranianos queriam romper por aqui, atacar em algum lugar nesta direção, em direção a Berdyansk ou Militopol. A última vez, se não me engano, o objetivo era Militopol, justamente para causar uma separação da frente aqui. Com isso, a região mal abastecida de Kherson estaria isolada, assim como todas as outras subunidades que estão aqui. Assim, talvez fosse possível atingir as forças de retaguarda aqui no leste da Crimeia e também isolar a Crimeia, mais ou menos sem sequer precisar entrar nela. Como sabemos, tudo isso não funcionou.
Os ucranianos foram detidos já aqui e, com muito esforço e dificuldade, conseguiram conquistar completamente este local. Houve os primeiros combates aqui no norte de Novopropivka e as primeiras lutas aqui no oeste de Verbov. Os ucranianos não conquistaram nenhum dos locais. Os russos mantiveram a defesa. E neste ponto, se quisermos lembrar novamente, aqui há uma linha de dentes de dragão e ali os primeiros veículos de combate de infantaria alemães Marder conseguiram passar uma vez. Naquela época, essa geolocalização era bem conhecida e isso ocorreu aqui. Desde então, os russos vêm empurrando os ucranianos cada vez mais para trás, como agora. Depois de quase um ano, este é o primeiro grande movimento de frente nesta área. Os russos conseguiram conquistar a área vermelho escura aqui ao norte da localidade. Isso significa que esta área azul clara é mais ou menos o que restou da ofensiva de verão ucraniana de 2023. É claro que também é preciso dizer que foi um momento muito infeliz, já que os ucranianos vinham seguindo esse plano há muito tempo. A área aqui, na verdade, não estava nada fortificada, estava realmente muito mal fortificada. Os ucranianos também não tinham meios para uma ofensiva e precisaram esperar muito até receber apoio dos Estados Unidos. E, nesse período, os russos conseguiram construir aqui uma linha de fortificações incrivelmente forte. Por isso, também acredito que apenas com a próxima ofensiva, que foi anunciada pelos ucranianos para 2026, ela não acontecerá nesta região, porque aqui há fortificações demais. Da mesma forma, vemos aqui em Pokrovsk, um pouco mais ao norte, podemos ver que os russos também estão presentes com um número extremamente grande de unidades. Também sabemos como está a situação aqui e que este é o maior trecho da linha de frente, enquanto os russos continuam atacando perto de Bakhmut e Soledar. Pessoalmente, eu suponho que, se os ucranianos forem realizar uma contraofensiva, ela começará em algum lugar aqui na região de Zaporizhia. Então, não diretamente na linha de Sorovki, mas sim mais aqui nesta área, que no ano passado foi bastante bem atacada e conquistada pelos russos. Isso aconteceu em um tempo relativamente curto, o que é muito incomum para ganhos territoriais russos. Guarde isso! Você sabe que cerca de 99% das minhas afirmações acontecem exatamente como eu prevejo. Por isso, vamos usar isso como uma pequena referência para ofensivas que possivelmente acontecerão no futuro. Em Kotluban, na região russa de Volgogrado, teria ocorrido um ataque pesado a um depósito central de munições. O alvo, aparentemente, eram edifícios do 117º, depósitos da Direção-Geral de Artilharia e foguetes do Ministério da Defesa da Rússia. Isso pode soar familiar, pois semanas atrás houve um ataque ao 100º depósito Tema, que já comentei. Segundo os ucranianos, foram utilizados os chamados mísseis de cruzeiro Flamingo. As autoridades locais confirmam um incêndio, detonações e a evacuação das áreas vizinhas. Isso indica, é claro, uma explosão secundária ou substâncias nocivas que foram lançadas no ar. Ou seja, é uma cena bastante típica quando estoques de munição explodem. O arsenal é considerado um dos locais logísticos mais importantes do Ministério da Defesa russo, estendendo-se por uma área de 3,5 km² na Rússia. Segundo estimativas, cerca de 264 mil toneladas de munição poderiam estar armazenadas lá. Mesmo que só parte desses estoques tenha sido atingida, já impactaria o reabastecimento e suprimento, talvez não em toda a linha de frente, mas em algumas áreas. E essas instalações são de importância central para a boa condução da guerra pela Rússia. Elas concentram munição de artilharia, foguetes e explosivos, que são regularmente enviados para diferentes setores da linha de frente. Um ataque bem-sucedido exige redistribuição de estoques e aumenta a pressão sobre armazenamento, transporte e segurança na retaguarda. Há vários dias, os canais russos estão divulgando a notícia de que conseguiram reativar o Starlink. Isso foi celebrado como um avanço tecnológico. Na verdade, trata-se de uma operação ucraniana planejada. Segundo informações ucranianas, uma unidade cibernética militar, ou seja, um batalhão de TI, juntamente com grupos civis de pesquisa, coletou sistematicamente dados sobre terminais Starlink usados pelos russos. Foram registradas séries, informações de ativação e, sobretudo, dados de localização.
Essas informações foram então usadas para que esses dispositivos fossem definitivamente bloqueados. O resultado da operação foi quantificado concretamente. Teriam sido mais de 2.000 registros de terminais Starlink, incluindo informações precisas de localização. Além disso, vários drops foram identificados, ou seja, pontos de entrega ou intermediários que participaram do registro e repasse dos terminais. Você sabe, agora você precisa colocar eles na lista branca, ou seja, basicamente você precisa se inscrever em uma, vamos chamar assim, lista de convidados na porta de um clube. Para que você também possa usar, essa é a melhor comparação para quem não sabe o que é whitelisting. E os russos queriam contornar isso, oferecendo dinheiro para cidadãos ucranianos nas regiões ocupadas, para que eles registrassem esses terminais em seus nomes e depois os devolvessem ao exército. Se isso for verdade, não seria só um sucesso técnico, mas mostraria que a luta pela comunicação já ocorre no espaço digital e de inteligência. O acesso à internet via satélite oferece grande vantagem na coordenação, controle de drones e reconhecimento. Para os russos, isso representa um duplo revés. Primeiro, a restrição do acesso, depois um reconhecimento direcionado das próprias posições, justamente usando exatamente a mesma tecnologia. Isso deixa claro o quão vulnerável é a condução moderna de combates quando depende de infraestrutura comercial e os militares não têm uma solução própria e equivalente disponível. Quênia! E agora fica interessante, pois toma uma posição incomumente dura contra Moscou. A acusação é que a Rússia está recrutando deliberadamente cidadãos quenianos, atraindo-os com falsas promessas e depois os enviando para a linha de frente para morrer. O representante do governo queniano escolheu conscientemente o termo carne de canhão. Ele deve esclarecer que não é uma operação militar regular, e sim pessoas sendo sacrificadas na linha de frente. Em parte, falava-se de ofertas de trabalho, como por exemplo na área de segurança ou em atividades técnicas bem longe da linha de frente. No local, muitos assinaram contratos com o exército russo sob pressão. Nairobi relata cerca de 200 quenianos lutando pelo lado russo, segundo informações próprias. Mais de 30 foram recentemente trazidos de volta da Rússia. Então, como eu disse, um típico incidente humanitário. A Rússia tenta há anos expandir sua influência na África, por meio de assessores militares, fornecimento de armas, escolas de russo, projetos de recursos naturais e apoio político. A divulgação de que africanos são enviados à guerra europeia em condições duvidosas prejudica seriamente a imagem da Rússia como parceira igualitária. Nós já sabemos disso, já vemos há semanas, se não há anos, como africanos negros são sacrificados no exército russo. Porém, vindo de representantes oficiais do governo, o impacto é outro. O caso também revela a tensão na situação de pessoal da Rússia. Após grandes perdas, mobilização parcial e recrutamento de prisioneiros, Moscou parece ampliar ainda mais o grupo de possíveis recrutas. Trabalhadores migrantes e estrangeiros estão cada vez mais no foco. Para os afetados, o risco é grande, pois não lutam mais por seu país e muitas vezes, sem preparo, enfrentam uma guerra de objetivos políticos pouco claros. O Quênia tornar o caso público e anunciar conversas em Moscou aumenta-se a pressão diplomática sobre a Rússia. Não é só sobre destinos individuais. A questão é até onde Moscou está disposta a ir para recrutar pessoal para sua guerra de desgaste, que já mostra efeitos além das fronteiras do país. Obrigado aos assinantes, membros e equipe do algoritmo, especialmente ao Tenente-Coronel Renek, Roberto Siller, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo boletim.